amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma semana juntos e juntas para refletir sobre a Boa Nova na ótica da classe trabalhadora. A gente convida vocês a chamar mais pessoas, a divulgar mais esse nosso momento orante, reflexivo, curtir, compartilhar e fazer com que essa nossa forma de partilhar a Bíblia, partilhar a Boa Nova, a partir do nosso chão, da nossa realidade de classe trabalhadora, chegue a mais pessoas. Com isso a gente saúda a todos e todas, daqui do nosso estado, de todo o Brasil e dos vários espaços, dos vários lugares do mundo, onde chega também essa nossa reflexão. Uma saudação grande. Tudo abarca em seu saber, tudo enlaça em seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos. São como fumaça que desaparece, são cera no fogo que logo derrete. Justos se alegram diante de Deus, cantai ao Senhor, vibrai filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro, dançai diante dele, Senhor justiceiro. Aleluia, 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 aleluia. Só com Zé Pai das viúvas juiz, em sua morada só ele é quem diz. Quem estava sozinho, família encontrou. Quem estava oprimido, minha mão libertou. À frente do povo saíste, ó Deus. Os céus gotejaram, a terra tremeu. Na sua presença se abala o Sinai. Deus que avança e vai. Aleluia, 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 aleluia. Chuva abundante do céu derramaste, e a tua herança exausta saciaste. Fizeste em tua paz viver teu rebanho, os necessitados tiveram seu ganho. Falou sua palavra, saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres. Imenso é o poder de nosso Senhor, subindo às alturas, cativos livrou. Espírito do Senhor, o universo todo encheu, toda parte em seu saber, tudo enlaça em seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Olá, eu sou Maristela Menezes, assistente social aposentada da área da saúde aqui de Recife, Pernambuco.
E o evangelho que nós vamos refletir hoje está situado em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com o seu irmão. Depois, volte para apresentar a sua oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele enquanto estão a caminho do tribunal. Senão o acusador entregará você ao juiz, o juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá, enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o corpo inteiro ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos: não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim, não quando é não. O que você disser além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguimos no 6º domingo do discipulado e da missão. O tempo que as comunidades de fé, o tempo que as igrejas entendem qual a sua missão, qual a sua pastoral, como o seu engajamento constrói reino de Deus. E o texto bíblico que a gente leu segue os 2 últimos domingos do tempo do discipulado e da missão. Ou seja, tudo que a gente leu no domingo passado e neste domingo, tudo que a gente refletiu, deve ter como base o domingo anterior, que começa com as bem-aventuranças. A partir das bem-aventuranças,
a nossa reflexão da semana passada sobre ser sal da terra e luz do mundo e a nossa reflexão de hoje tem por base as bem-aventuranças. Esse texto dá sequência a isso. Nessa sequência, Jesus fala de justiça, como deve ser a nossa justiça, a nossa conduta e como ele entende que a sua comunidade deve viver isso. Repito, olhemos para isso tendo como referência as bem-aventuranças. É nela, é nesse testamento bonito em que Jesus reconhece as forças, as potências, tudo aquilo que os pobres podem oferecer para construir o reino. É nesse discurso que Jesus diz que são felizes, são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. São perseguidos, sofrem, mas são felizes os que vivem a verdadeira justiça. Para viver a verdadeira justiça, é preciso ser sal e luz. Mas aonde? No meu canto? Não. É preciso ser sal da terra e preciso ser luz no mundo. Existe um destino. E por isso, a gente precisa ser sal aonde na terra precisa de sal. A gente precisa temperar o mundo. A gente precisa iluminar a nossa casa comum. Só esses que são sal da terra e luz do mundo podem entender, viver e proclamar a justiça que Jesus convoca para construir o seu reino. Ora, seguindo a isso, Jesus intensifica o que é essa justiça. E Jesus deixa claro algo que nos conforta muito. Alguns pensavam que ele vinha para abolir a lei. E ele diz que vem para fazê-la cumprir, mas em plenitude, ou seja, aperfeiçoando-a e cumprindo de fato a lei. Jesus dá um basta ao legalismo, que fica na letra da lei, a fim de disseminar fundamentalismos. Jesus dá fim a isso e convoca o seu grupo, a nossa comunidade, a dar cumprimento à lei, mas aperfeiçoá-la. A lei não pode ser vivida apenas pela lei. Temos uma lei pela lei. A lei deve ser vivida, criada e vivida em favor da comunidade. Cumprir a lei e aperfeiçoar a lei é dar destino justo a ela. É dar destino coerente a ela. É fazer com que a lei seja graça, seja vitória, seja conquista de toda a comunidade. E aqui falamos dos mais empobrecidos e da classe trabalhadora. Isso é cumprir a lei. Isso é aperfeiçoar a lei. Então, aos que muitas vezes dizem que as comunidades de base, que os cristãos e cristãs que estão nos sindicatos, nos partidos, nas pastorais sociais, relativizam as coisas, relativizam a fé, é preciso que a gente, a exemplo de Jesus, diga sempre: nós não relativizamos nada, nós lutamos para que seja cumprida em plenitude. E a lei, as normas, aquilo que constrói o escopo da nossa fé, deve ter como missão a vida em plenitude de todos e todas. Então aquilo que é legalismo religioso e que não constrói, mas aprisiona, isso não é cumprimento da lei, isso é legalismo. A gente vive para cumprir a lei, que é lei de liberdade. O próprio salmista diz: a palavra de Deus é a verdade e a sua lei é a liberdade. A gente precisa seguir essa primeira sentença que Jesus dá. Ele não veio para abolir lei nenhuma. Ele veio para justificá-la. E justificá-la é colocá-la a serviço dos mais pobres. Tanto é verdade isso que ele dá outra sentença para a sua comunidade, para aquele grupo que está chegando e que em breve vai sair dali frutos de comunidade. Para aquele grupo, mas evidentemente ele está dizendo para a gente: se a sua lei, se a vossa lei não superar a das lideranças
religiosas, a dos fariseus e a dos escribas, não faz sentido nenhum. Se a nossa lei, se a nossa forma de viver a fé nas nossas comunidades católicas e em outras comunidades cristãs, se a nossa lei, se o nosso jeito de ser igreja não superar os fundamentalismos religiosos, não superar os líderes religiosos mercenários, se não superar as lideranças religiosas fanáticas e extremistas que escravizam a mente de várias pessoas, do que é que serve a nossa justiça? Então não é uma questão de relativizar. É uma questão de construir uma superação de um tipo de justiça caduca que é pregada em muitos púlpitos, pregada em muitas igrejas. A nossa justiça, para ser sal e luz, a nossa justiça, para ser digna de ser chamada de bem-aventurança, precisa servir aos mais pobres, servir a classe trabalhadora e superar todo o legalismo religioso. A vocação de nossa justiça, de nosso ser justo, é o amor. A partir disso, Jesus trata de algumas sentenças, de alguns fatos, de alguns casos que ali ocorrem, para mostrar o como ele vem para superar, para aprofundar. A gente não vai mergulhar nisso de cheio, ponto a ponto, mas o mote principal é como a nossa justiça, como a nossa prática supera as práticas que a gente tem certeza, que a gente tem convicção, que não constroem reino de Deus, que não constroem justiça, que não favorecem a classe trabalhadora. Na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente constrói práticas iguais às das pessoas que a gente entende como opressoras. Lembra-se do Paulo Freire dizendo que quando a educação não é libertadora, a gente faz o oprimido de hoje ser o opressor de amanhã. Então, nas nossas práticas, Valmir, que prega a justiça, que prega no sindicato que a gente tem que construir justiça social, como é que Valmir se relaciona em casa com a sua companheira, com a sua esposa e com os seus filhos? Que tipo de prática é a de Valmir na casa dele? Se a minha justiça não supera a dos patrões, a dos políticos extremistas, a desse mercado que fica nervoso quando o pobre pode comer, em que a minha justiça supera? Qual é a diferença da postura de Valmir para a postura de alguns patrões, de alguns poderosos? A nossa justiça precisa exceder, superar tudo isso, para construir a plenitude do reino, para ser sal da terra. Tanto que a dignidade do povo, tanto que a primeira sentença que Jesus dá quanto a essa questão da justiça é sobre o ódio que se espalhava naquela época e que é um ódio que se disseminou totalmente em nosso país nos últimos 4 anos, com tanta fake news, com tanta maldade, com tantas estratégias para manchar, para macular biografias de tantas pessoas, um ódio que faz pessoas se degladiarem nas ruas. E Jesus disse, ora, a gente tem um mandamento que diz não matar, mas se Jesus vem para aprofundar, para cumprir em plenitude esse mandamento, ele diz, olha, toda a cultura de ódio que se espalha já é uma forma de matar o outro. Se você chama o teu irmão de tolo, você já está matando ele, você já está disseminando o ódio. Então, se você espalha fake news, você dissemina o ódio, você já infringe esse mandamento. Se você pratica o ódio, se você constrói ódio, se você conduz pessoas e comunidades a ter ódio dos outros, a gente está construindo uma cultura de ódio que Jesus inclui
nessa tentativa de matar o outro, porque a gente mata o outro de várias formas, várias vezes, não é? Não só fisicamente, mas simbolicamente. Então Jesus vai de encontro a isso. Os mais religiosos, os escribas e os fariseus, gostam de se rir à risca à lei, mas pregam uma cultura de ódio. Muito semelhante a alguns pastores e algumas lideranças religiosas do nosso país nos últimos 4 anos. Pregam o cumprimento da lei, mas são verdadeiros embaixadores da cultura de ódio. Isso não serve para a comunidade cristã, isso não traz justiça, isso não implanta reino de Deus. Junto a isso, é preciso resgatar a dignidade da mulher. Então Jesus disse, não se pode divorciar da sua mulher apenas por qualquer motivo. Naquela época, qualquer motivo era suficiente para que o homem se separasse da sua mulher, e com isso a gente entende que naquela cultura seria um desprezo total para aquela mulher. Não é? Simbolicamente, politicamente e financeiramente. Ora, ele poderia até se separar dela se achasse que ela estava feia. E Jesus disse, não há motivo para isso. Apenas, evidentemente, que a vida a dois tenha chegado num momento sério da vida, chegado em um dado momento em que o desrespeito de ambos, ele cita a fornicação como isso, tenha esfacelado essa relação. Mas a cultura do machismo, que despede a mulher como algo descartável, não pode ocorrer. Até para isso, deve ser feita uma carta de divórcio, minimizando as condições de sofrimento que essa mulher pode ter. Ali, no início, um embrião de uma ideia cristã justa, construção de reino de Deus, onde a mulher não deve, não pode, não merece ser marginalizada. Ora, seguem-se outros fatos, mas importa para a gente dizer, a justiça, o reino de Deus, precisa ser implantado por quem? Pelos bem-aventurados, pelos mansos, pelos misericordiosos, pelos que possuem a terra, pelos que têm as garantias do próprio Jesus de serem felizes. Aqueles que sofrem todo tipo de perseguição, mas não arredam, não negociam viver a justiça. Justiça que é sal, justiça que é luz. Ao mesmo tempo, aqueles que têm consciência de que a nossa justiça deve ser diferente da justiça dos legalistas. Ora, é por isso que aquilo que Jesus está falando, a gente na nossa reflexão chama também de consciência de classe. Saber quem somos, coletivamente como nos organizamos como trabalhadores e trabalhadoras, e construir a nossa consciência. Porque a gente não pode ter a mesma justiça que o mercado. A gente não pode ter a mesma justiça que os operadores desse capital têm. A gente precisa ter uma justiça que luta por terra, trabalho e teto para todo mundo. E que nas nossas relações a gente constrói amor, constrói cidadania. Eu não posso ter as mesmas práticas machistas que o capital impõe para todo mundo, que o patriarcalismo ensina a todos e todas. Eu não posso ter as mesmas posturas que o mercado descartável tem com a classe trabalhadora. O meu primeiro ato político e revolucionário é não assumir as mesmas posturas de quem oprime a gente. A nossa justiça precisa ser maior do que a dos legalistas. Nos ensinou isso aquele que fez aniversário nesta semana, dia 7 de fevereiro, Dom Helder Câmara. A gente celebrou, a gente festejou 114 anos do nascimento do dom da paz, do dom da justiça, do dom de um novo milênio sem fome e sem miséria. Lembrar Dom Helder é lembrar, mais uma vez, que quem vive nas comunidades de base, quem vive o reino de Deus, quem vive o evangelho da libertação, não relativiza
aquilo que é o construto, aquilo que é a base da nossa fé. Não relativiza, aprofunda, cumpre em plenitude, cumpre em serviço de uma causa, em serviço do povo, não em serviço de um legalismo, de um ritual vazio, de funções litúrgicas cada vez mais esvaziadas e secas. A gente cumpre os preceitos e a força de nossa fé em várias confissões para que isso seja plenitude para o povo. Não é a plenitude da minha religião, não é a minha religião que tem que crescer como cumprimento de suas normas. É o reino de Deus que tem que crescer quando essa comunidade religiosa vai cumprindo aquilo que é a construção desse reino. É aí onde a gente entra. O Dom Helder nos ensinou isso, nos ajudou a construir esses fundamentos. Vamos seguir o exemplo do Dom Helder, o dom da justiça, o dom da paz, o dom do amor. Vamos seguir esse exemplo para continuar lutando em um país que ainda está se reconstruindo. Ainda tem muita coisa para a gente ver, para a gente lutar, para a gente pressionar, porque a gente ainda tem forças extremistas querendo fazer muita confusão no nosso país. Revoltadas porque o pobre está voltando para a agenda política. Revoltadas porque o garimpo ilegal está sendo desmontado do nosso país. A gente precisa continuar insistindo para que a nossa justiça, para que a justiça no nosso país, para que a luta democrática no nosso país supere o legalismo de várias correntes, não é da extrema-direita, do patriarcalismo, do coronelismo, das forças extremistas. A gente precisa que a justiça, que começa a redistribuir renda, começa a ouvir os indígenas, os negros e negras, que ela se estabeleça e seja a plenitude, né, dessa antessala do reino de Deus que a gente quer ver muito. Minha gente, muita saúde, muita paz, muita força. Aqui a gente começa já essa semana pré de carnaval. Vamos brincar bem muito, vamos ser felizes. Vamos ficar felizes porque depois de 2 anos, os nossos companheiros e companheiras, trabalhadores da cultura, vão ter espaço. Seja os brincantes, seja as costureiras, seja o pessoal de produção, iluminação, seja quem vende comida no comércio. Todas essas pessoas vão ter chance de produzir, de trabalhar. Então vamos bem dizer por isso, brincar com bastante calma, com responsabilidade e sem hipocrisia, sem achar que quem brinca carnaval está cometendo pecado, porque isso é legalismo e a nossa justiça tem que ser maior do que a justiça dos fariseus que vivem pregando que santo é quem está fora do carnaval. Que nos lembre Dom Helder, que nasceu no dia de carnaval, em todas as suas celebrações do dia 7 de fevereiro, terminavam com um desfile do Bloco da Saudade. E com essa saudade, a gente pede a Deus que o Dom Helder nos ajude, nos anime a caminhar cada vez mais. Saúde, gente, um cheiro grande, muita fome de Deus e de justiça pra gente, como diz o nosso irmão Frei Beto. Até mais. A imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai.
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.